pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer Podcast, onde você alimenta a sua mente e impulsiona o seu futuro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vitor Arantes, o seu host, em parceria com a Vox2U, a maior e melhor escola de comunicação e oratória da América Latina. Hoje eu tenho a honra de receber um cara que dispensa qualquer apresentação. Ele que é referência quando a gente fala liderança, gestão de times, um cara que anda na estica sempre. Seja muito bem-vindo, Franco Fontoura! Muito obrigado, Vitor. Obrigado aí pelo convite. A gente fica bem feliz de estar participando, poder agregar um pouquinho, né? E também aprender muito, né? Maravilha! Sem dúvida, esse é um papo muito legal. E eu brinco que o Pode Crescer é uma mentoria gratuita, onde a gente aproveita o máximo para extrair o melhor de cada mentor, de cada expert que passa aqui pelo nosso estúdio, sem dúvida, vai acrescentar muito conosco hoje. Cara, quem te acompanha hoje, vê teu trabalho, talvez não tenha muita noção ou imagina algo que é totalmente fora da tua trajetória. Pra gente começar o nosso papo de hoje, me conta um pouquinho da onde que você vem, como é que é esse início da tua jornada. Então, Vitor, na verdade, eu sou fruto de um filho de empreendedor, né, que começou um negócio nos anos 90 e de uma forma até meio intuitiva, ele foi trazendo os filhos junto. Eu fui o que mais se conectou com a empresa, então eu na verdade, vim com o crescimento do negócio, né? Uhum. Então, comecei como auxiliar, fui auxiliando o pai dentro de todas as situações que tinham, né? E aí fui me identificando muito com a empresa, fui me identificando com o negócio, né? Até que chega naquele momento em que a gente questiona tudo, né? Claro. Empresa familiar, a gente acaba questionando muito as coisas. E naquele momento muito de questionamento, eu tentei fazer outras coisas. Iniciei na faculdade de Direito, fui para Economia, fui para Administração, fiz contábeis por um período, não me achei. Eu falei, cara, não, peraí, eu gosto de vender, eu gosto de estar dentro do negócio, sou apaixonado pela empresa e eu quero estar aqui dentro e quero ter uma carreira, né, dentro do nosso negócio. E aí fui aprendendo. Que legal, muito bom. E como você nos traz, então, é um negócio que começou de forma familiar, ainda continua, mas Sim. as coisas vão crescendo, a gente não consegue manter tão familiar assim. Não, tem profissionais. Então, quem que iniciou o negócio? Como é que foi esse processo lá atrás? Cara, é muito legal. Meu pai, ele na verdade, ele vem de uma brincadeira que a gente diz que ele queria ir por um caminho e o mundo diz pra ele, não, é por outro. Então, meu pai, ele sempre fala que a gente tem que comprar as ideias dos sonhos, né? Então, meu pai, ele morou um tempo em São Paulo, trabalhava com material de construção, conheceu a minha mãe, casou com ela, trouxe a Paulista para Passo Fundo, né? E aí ele veio para cá e queria trabalhar com material de construção, né? E aí ele chegou na Graziotin e na Graziotin disseram, não, para material de construção tu não tem perfil nenhum. Ele com 21 anos, né? Super jovem, naquela época o perfil do atendente de material de construção era outro. E aí falaram, não, a gente tem uma vaga na moda, eu acho que vai te dar super bem. E aí ali que ele entrou, né, nessa vida da moda. E aí ficou lá por um bom período, acho que foram 12 anos, se eu não me engano, saiu de lá como diretor da empresa, então foi vitrinista, foi comprador, iniciou a rede Franco Jorge junto com o seu Gilson, né, como encarregado do seu Gilson, e daí vem meu nome também, Franco. Olha né? aí. Exatamente. Então, aí, posteriormente a isso, ele foi pro mercado para empreender. Ficou um tempo como representante comercial e aí, em um determinado momento, ele chegou para minha mãe e falou, Ruth, acho que está na hora da gente ter o nosso próprio negócio. E aí, eles dois pegaram, tiveram algumas ideias e não, é moda masculina e... Aí entra o bom gosto da minha mãe, né? O nome Dom Juan. Eu te perguntaram, né, que veio o nome. Ela gostava muito do filme, né? E da história do Dom Juan, do sedução, do encantamento, daquela questão do status masculino, né? E minha mãe, ela é muito detalhista, ela tem alguns cases, assim, que ela tem umas tiradas muito boas com questão de imagem pessoal, profissional. Ela sempre teve ouvida nisso e aí ela que trouxe essa ideia do nome do Dom Juan. E meu pai abraçou essa ideia e aí começa o negócio. Né? Muito legal. E já começou como é hoje moda masculina? Sim, começou como moda masculina. A gente já teve loja infantil, loja feminina, loja jovem, mas a gente entende que o nosso perfil de atendimento ele é muito relacionado ao homem mais trabalho,
mais naquela linha de realmente um cara que precisa estar mais posturado, que precisa estar um pouquinho mais alinhado para as conquistas que ele busca. Muito legal, muito bom. E você disse que teve esse encontro com a empresa desde jovem. Com que idade que você começou? Eu comecei com 13 anos dentro do negócio, né? Mais porque eu era um mau estudante. Eu era mais carismático do que estudante, né? Entendo, te entendo. Né? E aí, por algumas situações que houveram, né? Meus pais, não. Tu não vai mais ficar aí perambulando na Vai tarde. trabalhar. Tu vai trabalhar, tu vai ajudar. E aí comecei fazendo cadastro em sistema, organizando, office boy. Eu fui tudo dentro da empresa hoje, né? E aí comecei meu negócio, dentro do negócio dessa forma. Né? Muito legal. Mas assim, agora talvez uma pergunta um pouco polêmica que eu vou te trazer aqui, mas eu quero ver a tua percepção de fato. Você começou com 13, 14, 15 anos, enfim. Na tua percepção, isso foi uma vantagem para ti ou te roubou, de certa forma, a juventude, aquela adolescência? Eu sempre fui muito focado, né? Eu venho do esporte, então, e sempre fui capitão por onde passei por uma questão até meio pessoal de me cobrar muito. Então, quando eu enxerguei que o negócio era muito semelhante ao que eu vinha executando, que eu amava, que era jogar futebol, jogar basquete, eu acabei entendendo, não, pera, isso aí faz muito sentido para mim. Aham. E aí, abdicar de algumas coisas naquele momento, até de forma intrínseca, sem tu pensar muito, para mim foi muito natural. Eu sempre gostei de trabalhar, tanto que às vezes até uma briga em casa lá, ela, tu vai pro trabalho e tu desliga, né? Tu se sente muito feliz no trabalho, às vezes até mais do que fora. Eu falei, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, para mim foi uma coisa que eu fui construindo esse amor, essa paixão, mas foi muito natural. Quando me questionam, e até esses tempos atrás eu estava conversando com um amigo nosso bem mais velho, que é um mentor meu, e aí ele me perguntou, ele, Franco, né, eu tô com meu filho assim, 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 assado, o que tu acha dessa integração dele tão jovem? Eu falei, olha, para mim foi muito bom. Tu tem que abdicar de algumas coisas, e às vezes ele vai te questionar, tu tem que ter o pulso forte para aguentar, o pulso forte para aguentar, mas no longo prazo eu acho que fez total sentido, assim, eu não me vejo de outra forma, eu não faria a minha trajetória de outra forma. Que legal, muito interessante trazer essa tua percepção, porque às vezes as pessoas podem pensar, não, é muito novo, não vai ter a sua vida, não vai curtir, não vai ter adolescência, mas você nos mostra o outro lado de uma possibilidade que sim, é possível você Não, e total, seguir né, o Vitor? negócio e... Até desculpa te cortar, Imagina. mas eu acho que é muito as pessoas têm aquela percepção, né, muito daquele caminhar linear, né? E eu digo para todo mundo, assim, até dentro da nossa empresa, que eu acho que é muito mais individual, tem que ser personalizado. Então, se ele se sente bem, vai para lá. Eu acho que testes são válidos, Claro. né? Então, testou, validou, gostou, mete pau, né? Tem que começar. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm um timing diferente, né? E aí ele vai se identificar, talvez, com um negócio muito lá na frente, ou vai precisar ter uma academia por trás, né? Aham. Realmente um meio mais acadêmico, para daí se identificar com alguma profissão e tá tudo certo. Eu acho que caminhos diferentes levam... Cada um tem o seu processo, Né? Exatamente. cada um tem o seu tempo. Mas assim, você iniciou a tua jornada, fez um pouco de tudo na loja, mas você disse que você se apaixonou pelas vendas, pela área comercial. Como é que foi essa virada aí na tua vida? Foi muito interessante. A gente tinha uma cilada que eu brinco, que era a gente estava com uma determinada dificuldade, porque a gente precisava fazer a empresa crescer, mas a gente tinha um dos nossos principais fornecedores na época, que a gente tinha exclusividade, a gente ainda tem, que estava botando uma pressão muito forte no mercado, que eles estavam vindo crescendo e tudo mais, e aí a gente queria manter essa exclusividade. Mas tinha que aumentar. Exatamente. E aí surgiu uma possibilidade de uma franquia. Naquele momento quase não se falava de franquia. Estamos falando ali de 2007 para 2008. A gente abriu em 2009. E aí meu pai chegou para mim e me perguntou, ele, mano, eu vejo que tu tá fazendo as tuas coisas, né? Mas eu não vejo que tu tá tão focado assim. O que tu acha de tu tentar tocar uma operação? Eu falei, cara, deixa eu experimentar, né? Eu sempre fui muito de pegar qualquer desafio. Às vezes isso é um problema, né? Porque tu sabe que quem muito diz sim tem dificuldade de dizer não, né? Então a gente não se coloca muito como prioridade. Naquele momento, eu peguei e falei, não, pai, vamos tocar. Eu acho que é importante pra ti, é importante pra mim. E eu tinha um pilar muito forte naquela época, que eram sim meus pais, mas eu tinha a minha tia que trabalhou comigo durante um grande momento, e ela que tocou assim como base, mas eu aprendi muito com ela, lidar com pessoas, porque tu sabe, com 17 anos tu não tem noção muito das coisas, de como lidar, como comunicar, como gerir, né, um time. Então eu fui primeiro um auxiliar dela, depois eu virei vendas, daí eu fui de vendedor para vendedor responsável, de certa forma, e aí depois, quando ela saiu, sim, eu me tornei gestor daquela unidade e ali eu me apaixonei.
Aí entra um pouquinho da academia, de ter visto isso, da técnica, de gerenciamento de dados. Naquela época vinha muito forte, né? A parte do software, de gestão e tudo mais, e estava entrando no mercado. E aí ali eu comecei a gostar muito, porque eu gosto muito de número, eu gosto de performance, eu gosto de estar melhor todo dia. Então isso para mim é uma coisa que me motiva muito. E ali eu me apaixonei pelo negócio, né? E vender para mim eu gosto muito porque é uma forma de tu servir as pessoas, né? Claro. E aí isso eu acho que entra numa questão dos nossos valores, a gente gosta muito de servir. Eu acho que isso faz, talvez até seja um dos principais propósitos da empresa. Muito bom. A forma que você fala parece que foi tudo muito fácil, muito maravilhoso. Não, porque eu tava aqui, fui pra lá e tal. Mas exigiu um amadurecimento, talvez precoce, de certa forma, com 17 anos, gerir pessoas, uma mentalidade diferente. Que momento que você disse, não, cara, agora eu sou um líder. Eu não sou mais um comercial, eu não sou mais um vendedor. Eu preciso liderar esse time. Como é que foi pra ti esse amadurecimento? Foi bem difícil. Porque quando jovem, tu tem muita energia e pouca experiência. E a experiência, ela te encurta alguns caminhos e diminui teus erros. E eu, quando jovem, até porque naquele momento, a minha irmã hoje ela é minha sócia dentro do negócio, né? A minha irmã mais velha, Karen, e ela me auxilia muito, porque ela é um pouquinho mais centrada do que eu. Eu sou muito intuitivo, eu sou um pouco impulsivo, e aí aquele entusiasmo às vezes te leva para caminhos que depois talvez eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria tomado essa atitude. Mas o que foi importante, assim, a grande virada de chave foi principalmente quando meu pai teve que se ausentar um pouco do negócio, e ali eu era mais um porta-voz dele, mas ao mesmo tempo meu pai sempre deu muita autonomia pra gente. Ele viu que eu e a minha irmã, depois quando ela veio para dentro da empresa, queríamos tocar o negócio, queríamos fazer o negócio evoluir sem perder os valores. E eu acho que isso foi uma das coisas que facilitou essa transição. Mas ali foi onde eu percebi que as pessoas me enxergavam muito mais como algo almejável, né? De querer chegar, de querer trilhar aquele caminho. E ali eu tive que começar a mudar um pouquinho a minha forma de até agir dentro da empresa, porque antes eu era colega, né? Então eu era um colega mais do pessoal, e ali eu tive que depois, quando comecei a tomar algumas decisões mais estratégicas, e aqueles nãos que eu tinha dificuldade tiveram que começar a surgir, Claro. aquilo para mim me trouxe um questionamento muito grande da minha veia lideral, digamos assim, né? De liderança. E ali eu tive que me adaptar muito e entender um pouquinho que o mundo não é sempre como a gente quer, né? Claro. A gente tem que se Bom adaptar se fosse. ao mundo, né? Então foi ali, quando meu pai sai da empresa, sai do negócio, que eu realmente me vejo num lugar que eu preciso mudar um pouquinho, eu preciso me distanciar aqui, preciso me aproximar ali, preciso entender um pouquinho, preciso tratar todo mundo da mesma forma, dar a oportunidade para todo mundo da mesma forma, porque as preferências, né, de certa forma são fáceis de tu lidar, e aonde tu tem algumas dificuldades tu deixa de lado, né? Então não, ali como líder tu tem que realmente estar presente em todos os pontos. Claro, e é muito importante esse ponto que você nos traz, porque assim, a sociedade ela é um casamento sem amor. Exatamente. Vocês estão ali por algum motivo. E quando ainda é família, algumas pessoas já colocam muitas coisas em xeque, mas eu acredito que é super certo. Como que você faz para gerir essa razão financeira dela com essa emoção comercial tua? Esse choque aí no dia a dia? Então, a gente vem passando por um momento de reestruturação da empresa. Legal. Então, o que a gente viu? Que o que a gente vinha fazendo era muito bom, mas Pode melhorar. Exatamente, a gente pode tirar um pouco mais, né? E aí, o que a gente tem entendido? Que a gente precisa justamente buscar essa profissionalização até para tirar um pouco a parte pessoal do negócio. Legal. Porque lidar com pessoas e lidar principalmente com o irmão é complicado, né? Claro. Porque tem ego, tem toda a vivência de uma vida inteira, é uma carga emocional muito forte. Então, às vezes, a gente precisa se colocar como profissionais, né? E realmente tirar um pouquinho a parte pessoal de lado. Então, isso é uma das coisas que eu ainda estou aprendendo, né? Porque com 34 anos, me desculpa, mas a gente ainda vai errar muito, a gente vai fazer muita cacaca, né? Então, a gente vai ter que realmente ir se entendendo e se adaptando. Mas o que eu vejo é que a gente tem
desde sempre dentro da família, assim, eu acho que é uma coisa muito legal, que é um dos nossos valores, é que a gente puxa para o que é melhor para todo mundo. Legal. Então a gente tira um pouco o ego de lado e normalmente toma decisões bem assertivas, pensando no que é melhor para a empresa, para todos nós. Muito legal. Agora já trazendo um pouco o Franco líder estratégico, cara de alta performance do time, o que hoje você considera um valor inegociável dentro do teu time, dentro do Dom Juan, enfim? A ética e honestidade, né? Para mim, assim, tudo impera em cima de ética e honestidade, porque ética traz comprometimento, ética traz foco, ética te coloca em situações em que tu vai estar sempre com viés positivo, tanto com o cliente quanto com os teus colaboradores, com os teus colegas de trabalho. Então, tudo que você faz com ética, e a ética eu gosto muito de trazer isso, porque eu vivi algumas situações externas, que é o bom senso, né? A ética é sempre imperada por bom senso. Tem os pontos principais, mas assim, tudo é uma situação de se adaptar e se avaliar. Então, sempre quando a gente fala até sobre liderança, a gente traz essa questão da ética muito forte. Porque hoje as pessoas, elas enxergam o mundo com muita facilidade, né? Só que às vezes a facilidade traz caminhos que são um pouco escuros. Então é melhor a gente sempre esperar o processo acontecer, né? E tá tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro e tu se sentir bem com o que tu fez, né? E aí justamente isso eu acho que é uma das coisas que estrutura uma empresa, né? Então, quando a gente impera por ética, as coisas fluem ao natural, né? Muito legal. E assim, hoje você faz a gestão comercial, enfim, de um time grande. Sim. Como que você faz para ter essa cobrança sem perder o respeito do time? Porque é uma linha muito tênue entre a cobrança do carrasco, mas a cobrança que tem que existir para um time ser de alta performance. Como que o Franco faz isso? Nesse formato foi um dos momentos que a gente mais cresceu, que foi entender o peso do dono da empresa. Né? Porque tanto eu quanto a minha irmã, a gente, quando traz uma crítica, a gente tem o peso de dono. Então a crítica, ela, às vezes, pode se tornar muito mais pesada. O que nós entendemos? Que a gente precisava criar algumas barreiras e, ao mesmo tempo, tirar outras. E aí, principalmente quando a gente fala sobre a gestão comercial, a gente entendeu que a gente tinha necessidade de desenvolver outros líderes. E aí foi quando a gente teve o grande case de crescimento da empresa, que a gente começou a sair daquele eixo só horizontal de vendedores, no máximo um subgestor, né, um subgerente, para realmente ter líderes e ter supervisão. Então, hoje, por exemplo, eu e minha irmã, a gente fica numa cabeça mais de diretoria, tem meu pai e minha mãe como conselho, e aí a gente tem um supervisor e um gestor para cada unidade que faz esse feedback, faz esse alinhamento. A gente tem momentos em que eu vou estar falando muito sobre resultado e eu participo dos treinamentos hoje da empresa, de vendas principalmente, e processos AKK, minha irmã entra, mas a gente na parte de dar feedback, de estar presente no dia a dia, a gente é muito mais facilitador. E aí a gente deixa para a cobrança, deixa para aqueles alinhamentos um pouquinho mais fortes, num momento propício para isso, né? A gente criou esses momentos de feedback, de alinhamento, de PDA, para a gente justamente trazer o time para a gente e tirar um pouquinho daquela parte de pessoalização. Quando tu olha o dado, né, o dado é um fato, então Claro. a gente precisa realmente olhar aquele fato de uma forma de olhar como a gente pode tirar mais, né, melhorar a performance e tudo mais. Então foi mais ou menos dentro disso, porque quando eu estava muito presente em loja, o que acontece? Eles te perguntam, te questionam, né, é natural eles te questionarem, só que às vezes tu fala alguma coisa e entra meio virado, né, eles acabam interpretando de uma forma não tão positiva. Então essa hierarquia que a gente criou foi muito importante para a gente estruturar o negócio e justamente trazer as pessoas mais ainda para perto da gente, para que elas conseguissem crescer e desempenhar. Muito bom. Olha só que insight incrível que você nos traz, de fato, de tirar do horizonte e começar a criar processos, gestão, um time que cada um vai fazer a sua função e um vai cobrando o outro. E apesar de não parecer, quem trabalha com comercial sabe que nós temos é muito mais numérico do que a gente imagina. Então, o comercial não está bem com números. É o contrário, o cara que não entendeu os seus números, seus KPIs, o seu processo, não vai, no final do mês vai chorar. Por que eu não bati meta? Por que eu não atingi meus objetivos? Não sabe seus números, não sabe nada. Então, é muito interessante isso que você nos traz. Mas, assim, tu já precisou demitir, desligar alguém talentoso porque não estava alinhado aos princípios do negócio? Totalmente. Não foi uma nem duas. Na verdade, assim, e são
decisões difíceis de tomar, né? Porque quando a gente olha para o comercial, querendo ou não, a gente tá olhando no faturamento final. Quando tu olha para o financeiro, tu tá olhando a última linha, lucro, né? Então ali é muito mais fácil e muito racional de tomar decisões. No comercial, até por eu estar dentro do comercial e às vezes a gente cria conexões com pessoas, quando você tem que fazer um desligamento e principalmente de um talento, é muito complicado, só que valores precisam estar em primeiro lugar. Então, se a pessoa tem performance, mas não tem os valores da empresa, isso pode se tornar um problema, e eu já vivi esse problema. A gente já postergou algumas demissões por falta, às vezes, de capacidade profissional que eu tinha na época de enxergar isso, e aí lá na frente me deu um problema com o time, com gestão, com liderança, porque se não está muito alinhado, independente do resultado da pessoa, em algum momento aquela ponta vai ficar solta. E aquilo vai te desprender energia, vai desprender, às vezes até, eu gosto muito de falar sobre ambiente, então o ambiente começa a ficar mais pesado, fica difícil, tudo é um problema, e isso acaba, né, minando e contaminando o restante do time. Então a gente sempre fala que na Dom Juan a gente precisa ser um time, claro, cada um tem seu objetivo, mas isso precisa estar muito estruturado, precisa estar muito alinhado na cabeça dos nossos vendedores, gestores, supervisores, para que a gente consiga realmente que todo mundo esteja mirando para o mesmo lado. Porque é aquela questão, quando nós temos um barco, todo mundo precisa remar para o mesmo lado, senão daqui a pouco a gente está desperdiçando energia, né? Claro. Se tiver um remando ao contrário, já o barco para. Já perde a performance. Exatamente. Mas assim, em contraponto, hoje a gente vive num mercado, principalmente a área comercial, extremamente escasso. Com certeza. Quem é bom tá empregado, tá ganhando bem, e a empresa não quer perder o cara, e ao mesmo tempo nós precisamos construir nosso próprio time. Perfeito. Como que você enxerga isso hoje? Você prefere pescar já o peixe, o douradão, ou você prefere investir naquele cara que está começando? Como que você enxerga esse panorama? Eu vejo alguns vieses. Eu gosto muito de desenvolvimento. Eu gosto de pegar pessoas que estão com brilho no olho e trabalhar elas, desenvolver, capacitar, qualificar. Demora mais, mas a empresa consegue ter uma cultura mais alinhada. Quando tu pega, né, um talento do mercado, tu tem que entender que a pessoa já vem com uma bagagem. Né? E às vezes a bagagem dessa pessoa ela pode ser um talento, mas ela vai se encaixar no teu time. Então eu não digo que tem um certo e errado, mas hoje quando a gente olha para o mercado é muito difícil realmente tu encontrar o douradão, né, a grande estrela, e ela estar disponível. Porque ela normalmente vai estar empregada, normalmente ela já tem bons resultados, e as empresas hoje elas têm uma dificuldade de fazer esses profissionais permanecerem por muito tempo. Então, quando tu encontra um profissional e tu consegue, até o profissional valoriza muito isso, né? Então, o que a gente vê hoje, principalmente aqui trazendo o nosso mercado? Tem as duas possibilidades? Tem. É difícil de encarar essas possibilidades só com um viés só, né? Então, a gente sempre faz a situação de ter tanto os jovens quanto as pessoas mais qualificadas. E um viés que eu trago hoje muito forte é como é que meu sogro fala? Os Note, que são aquelas pessoas com mais experiência, né, um pouco mais velhos, e que talvez por alguma questão de cenário de mercado não estão empregados. E são pessoas que trazem uma bagagem de experiência de vida sensacional. A gente está com vários casos, assim, tanto nas franquias quanto nas nossas lojas próprias, de pessoas com resultados assim excepcionais, que têm um perfil que talvez, se tu fosse olhar 1, 2, 3 anos atrás, tu não teria contratado. E aí eles estão trazendo para nós uma outra vivência, uma outra experiência para essa galera jovem que está vindo e está querendo botar, né, aquela energia, aquela força, assim, aquele ímpeto do jovem, né, para dentro do negócio. Então eu vejo que os dois lados podem ser muito interessantes, tanto a pessoa mais experiente, quanto o talento, quanto também o cara jovem que a gente traz para dentro do mercado. Muito bom. Hoje, sem dúvida, uma das características mais fortes do Dom Juan, no meu ponto de vista, é a credibilidade. Vocês construíram uma credibilidade ao redor da marca de vocês. E a que você atribui a isso? Como que vocês construíram isso? Porque hoje tem muitos empreendedores que estão nos assistindo e talvez estão sofrendo com isso. A marca não está passando aquela credibilidade, não está passando aquela confiança que o cliente precisa ter. Como que vocês construíram isso? Aí eu vou ter que puxar meu pai e minha mãe. Começa lá com eles com uma frase que eles sempre disseram: Franco, resolve o problema do cliente. Então, a gente não está aqui livre de ter um problema de qualidade, ter um problema de entrega, ter um problema de processo, ter um problema de qualquer coisa que aconteça, né? De prazo, enfim. Só que a gente precisa estar do lado. Né, Vitor? A gente sabe que quando a gente pega algumas empresas e tu
vai cair no suporte delas, tu já sabe que é um problema, tu já sabe que vai te incomodar. Sim. Na Dongo, a gente não quer que o cliente sinta isso. A gente quer que o cliente ele se sinta à vontade de qualquer insatisfação, ele venha conversar com a gente para a gente resolver o problema dele. Então, eu acho que o primeiro pilar é esse, deixar a porta sempre aberta. Tanto que hoje a gente até de forma um pouquinho pesada insiste para o nosso time para ele deixar essa porta aberta com o cliente, porque o primeiro contato são os nossos vendedores. Claro. Então, o vendedor, para a gente, é o nosso primeiro suporte. Daí, depois, a gente vai para um outro suporte, que é uma parte mais estratégica, né? Que é justamente fazer uma medição de NPS, um nível de satisfação dos clientes e tudo mais. Mas o primeiro ponto é o vendedor estar em contato com o seu cliente, fazendo a gestão da carteira de clientes e justamente estar do lado do cara. O que eu digo é o seguinte, a gente está aqui para fazer todo mundo crescer. Então, para isso, a gente precisa que o vendedor esteja satisfeito, que o cliente esteja satisfeito e a empresa esteja satisfeita. Então, para isso, a gente precisa ter uma entrega muito boa. Claro. Né? Então, a gente hoje, muito disso é resolver o problema do cliente, seja qual for. Às vezes, e até hoje de manhã na empresa, o cliente chegou lá com um produto de outra empresa, de outra marca, que não está mais no mercado aqui de Passo Fundo, e ele, não sei o que fazer. Relaxa, tá aqui, eu vou resolver para ti. Deixa para mim que eu vou matar. Então, a gente faz muito isso. Mesmo que às vezes a gente não tenha o suporte do nosso fornecedor. E aí entra um pouquinho dessa força de rede, né? Hoje eu tenho, como o maior cliente dessas marcas que a gente trabalha, a credibilidade também com eles, de 30 anos, tá fazendo um negócio bem feito. Então, quando vem alguns cases assim, então, não tão positivos, a gente consegue reverter e ainda passa isso como um suporte legal para os nossos fornecedores. Então, a cadeia, ela enriquece, ela fica mais forte, né? Claro, muito legal. Assim, você é um cara extremamente competitivo. Muito. Na tua opinião, isso te atrapalha ou te ajuda? Depende da situação. Na liderança. Vamos lá, na liderança da empresa, às vezes eu pego um pouquinho pesado. Mas eu acho que talvez uma das minhas melhores características é entender quando eu tenho que pedir desculpa. Porque a gente não vai acertar sempre. Com certeza. Mas a gente tem que ter a humildade de saber dizer, cara, errei, me desculpa, eu tava pensando isso, não foi a melhor abordagem, então deixa eu consertar isso. E eu tenho uma certa agilidade para fazer isso. Então, eu entendo quando, às vezes, eu peguei um pouquinho mais pesado e, às vezes, a gente pega pesado porque a gente não tá com o nosso nível emocional equilibrado. E tu sabe que o empresário, ele dificilmente vai estar 100% equilibrado, mas a gente precisa estar ao máximo do tempo equilibrado, mas a gente tem que entender, até pelo nível de cobrança que a gente tem com nós mesmos, claro, né? Como isso pode impactar no time. E às vezes isso é uma das coisas que eu percebo que me atrapalha em alguns momentos, mas me ajuda muito quando eu tenho pessoas que pensam muito parecido comigo. Tanto que sempre quando eu trabalho no desenvolvimento do time, o cara que eu identifiquei, que ele tem mais ou menos o meu perfil pessoal e emocional, ele alavanca. Ele vem comigo, o nível de intensidade vai lá nas alturas e a entrega vai muito alto. Então a gente entende, e até o pessoal que está junto comigo na parte de liderança, que isso é positivo, mas às vezes eles me dão de baixa, Franquinho, baixa, segura um pouco, pegou pesado, e aí a gente tem que entender. Mas o pessoal lá da empresa, eles entendem isso e eles sabem que quando eu falo pro bem deles. Claro. E eu sempre trago isso muito forte, né? Eu quero que eles prosperem, a gente quer que as pessoas estejam felizes dentro da Dom Juan. Então, às vezes, essa cobrança é porque eu vejo o potencial que eles têm e não quero que aquilo não fique desperdiçado, né? Claro, e é muito do perfil do líder. Se autocobrar, cobrar os outros, ser competitivo, gerar toda essa atmosfera de alta performance. E você é um cara que sempre fez parte de esportes, treinou. Como que aqui você atribui isso? Como isso impacta na tua liderança? Porque, assim, nós estamos hoje numa geração que a galera tá olhando mais para esse lado. Sim. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. Como que você implementa isso no teu dia a dia na prática? Primeiro, rotina, né? Eu era uma pessoa que de forma não natural, implementei uma rotina, eu tenho aquela rotina e isso me traz. E o que eu percebi? Nos negócios tu precisa ter rotina. Tu precisa olhar número numa determinada periodicidade, tu precisa entender teus números, tu precisa dar tempo também pro teu time, então é aquela questão de processo e disciplina. E aí o esporte, eu acho que traz muito isso de que tu tem que estar apaixonado pelo treino. Se você estiver apaixonado pelo treino, o resultado vai vir mais hora, menos hora. Então, isso eu acho que foram pontos muito importantes que me trouxeram. E mais a vivência, né, de realmente ter sido um esportista. Então, quando você traz aquela questão que às vezes tu deu o teu máximo, mas tu não teve o resultado que tu teve, e a frustração de tu não ter conseguido o teu resultado, ela não pode ser tão grande para te, digamos, travar dentro do teu processo de treino. Então, o que eu vejo assim que é muito legal dentro da liderança? Não valorizar tanto o pódio,
mas também não valorizar tanto a queda. Então é tu sempre equilibrar e performar em alta, né? Então tu manter um nível de performance em alta, não ter os gaps positivos e negativos. E aí entra muito a parte de força emocional e psicológica que o esporte me trouxe. Que é aquela questão de tu precisa estar em competição, tu precisa estar desempenhando, mas tu tem que entender que nem todo dia tu vai estar 100%, nem todo dia tu vai tirar o máximo. E aí isso eu acho que são os pontos muito importantes, que quando a liderança vem, ela quer que aquilo seja um relógio. E as pessoas vão oscilar. As pessoas vão ter momentos que ela está melhor e momentos que ela está pior. E aí nós temos que entender que aquilo que ela desempenhou é o máximo que ela poderia ter dado naquele momento. E aí essa análise tanto de dados quanto da perspectiva do esporte, de treinamento, de capacitação, de disciplina, de mesmo quando tu não quer, tu tem que fazer, executar. Acho que isso são coisas que assim que se refletem muito na minha liderança hoje atualmente. E eu vejo que as pessoas ao natural, elas vão pegando essa cultura e vão internalizando. E aí, quando elas começam a internalizar, eu vejo que elas mesmas percebem essa questão da performance subir e ela muda um pouco o foco. Começa a querer emagrecer, começa a querer ter uma vida mais saudável, começa a buscar outras coisas e outros estímulos que trazem, na verdade, uma performance tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, porque por trás de todo o CNPJ forte, né? Precisa ter um CPF muito forte. Então eu vejo que isso ao natural a liderança ela vai trazendo. E claro, né? A gente se torna, digamos assim, realmente uma inspiração, né? Então a gente precisa também entender que nós nos colocando nesse ponto, a gente precisa estar sempre no nosso pico de performance. E aí vem a cobrança. Né? Então a gente também tem que entender que isso foi uma das coisas que esse ano eu estou tentando fazer um pouquinho diferente, que é nem sempre eu vou estar no meu pico de performance. Claro. E aí eu preciso também, né, ter um autocuidado comigo para a gente conseguir ter essa adaptação e melhorar, né, a nossa performance em cima de entender também as nossas dificuldades, né? Claro, e é muito interessante essa palavra que você nos traz, que é inspiração. Muitas vezes nós estamos acostumados a olhar o Adib, os caras, o Flávio Augusto, mas cara, quanta inspiração tem no nosso dia a dia. Com certeza. Provavelmente teu pai foi uma grande inspiração para você. Hoje o teu time olha para ti como uma inspiração. Como que você se inspirou nas pessoas e como que você busca ser uma inspiração para o teu time hoje? Eu acho que a gente sempre busca pessoas que estão onde a gente gostaria de estar, né? Ou que representam o que a gente gostaria de representar para os outros. E eu acho que essa inspiração é uma das coisas que nos motiva cada vez mais a ser melhor, porque senão a gente entra numa zona de conforto, né? Total. Então, Vitor, eu acho que isso é um dos pontos bem importantes. Quando tu pensa em inspirações, só que às vezes a gente coloca pessoas muito longe, né? É isso aí. E, pô, a gente tem o Pedro das Farmácias São João, que é um cara que, assim, em nível de performance, eu não conheço ninguém melhor do que ele, né? E é um cara que é nosso cliente, vive, vizinho do meu pai, inclusive, então a gente sabe o nível de rotina dele, e aí eu vejo isso como uma inspiração. Meu pai é uma pessoa que, tudo bem que meu pai e eu, a gente é 330, ele não é, tem um 200, né? Enfim, a gente é um pouquinho acima da média nessa questão de energia, mas eu me inspiro muito nessas pessoas que tem ao meu redor, até internamente, minha irmã me inspira, meu supervisor hoje, o Moisés, me inspira, tem várias pessoas que a gente consegue ver coisas muito positivas para, né, nos inspirarmos a ser melhor naquilo que a gente não é tão bom, né? Então, como inspiração, a gente entende que a gente está numa determinada posição, mas a gente também não pode ficar numa zona de conforto. Cheguei no pódio, isso não vai te manter ali, né? Então a gente precisa buscar. E ao mesmo tempo, para as outras pessoas, eu acho que uma das melhores formas de ser uma pessoa inspiradora é se colocar à disposição, é tu poder servir, né? Então, quando os vendedores ou uma pessoa jovem que está entrando dentro da empresa tem alguma dúvida, eu faço questão de estar presente. Tanto que hoje, qualquer um que vem para dentro da nossa empresa, participa do onboarding, eu faço questão de estar junto, de em algum momento estar me colocando à disposição, abrir aquela porta, porque às vezes eles se inspiram na gente, mas tem a dificuldade de se comunicar com a gente. E a gente tá tão próximo. E às vezes eles colocam barreiras que não existem, né, Vitor? E aí a gente tem que, talvez esse seja um papel do líder, né? Tirar algumas das barreiras para que justamente o time entenda o que precisa ser feito para chegar onde a gente chegou, né? Muito bom. Franco, você como um bom líder, tua cabeça está sempre no 330, como você disse. Quais que são os teus planos agora? Eu me corrigi se estiver errado, você está com um projeto de um atendimento mais personalizado teu. Como é que tá pegando isso aí? Na verdade, eu tô num momento em que eu nunca tive tão feliz com o que a gente está fazendo. Eu sempre quis buscar, eu sou apaixonado por alfaiataria. E aí eu sempre quis costurar, eu sempre quis fazer uma peça 100% à mão e aprender com isso. E aí nos últimos tempos me trouxe essa oportunidade, né? Então a gente está com a empresa
Dom Juan, quando a gente fala, indo para um caminho muito mais de fortalecimento, de credibilidade, de fazer uma preparação para um próximo passo que vai vir aí adiante, e ao mesmo tempo, como digamos, um profissional individual, eu estou agregando para dentro do nosso negócio com essa parte do sob medida, do Sumizura, da consultoria mais especializada, de uma construção de imagem mais alinhada com os objetivos profissionais dos nossos clientes. Então eu entro muito mais como um suporte para o nosso time de vendas quando a gente entende que tem um cliente que precisa disso. E ainda não criamos um produto específico em cima disso, eu faço isso porque eu gosto, né? A parte de servir para mim é muito natural, e isso é uma das coisas que está me motivando muito a querer evoluir. É aquela questão, eu encontrei talvez no máximo do pico da minha performance que eu tinha anteriormente, algo que me trouxe uma outra janela que eu enxerguei um mundo muito legal adiante, e está me motivando muito a querer o quê? Me especializar ainda mais em costura, me especializar muito mais em qualidade de produto, me especializar ainda mais em outros leques. E agora também tô buscando uma outra situação que é criar uma marca. A gente está aí com uma parceria que de repente deve surgir nos próximos dias, que eu devo entrar de sócio ou entrar com uma consultoria, que é uma marca de esportes, que aí eu quero... Aí vai me tirar totalmente da minha zona de conforto. Que é um outro produto, é uma outra visão, é um outro marketing, é um outro comercial que a gente precisa. E aí isso são 3 pontos assim que estão me motivando muito na minha parte profissional. Ou seja, parar de evoluir jamais. Jamais. E se desafiar menos ainda. Menos ainda. Traz o desafio que a gente mata no peito. Muito bom, Franco. Eu sempre vou pro final da nossa conversa com a mesma pergunta para todos, porque eu gosto de ver diferentes respostas da mesma pergunta. Se você pudesse voltar para aquele Franco lá dos 13 anos que estava iniciando um desafio novo, talvez não entendia naquele momento 10% do que viria pela frente, qual conselho você daria para aquele cara? Aproveita o processo. O que eu diria para ele, na verdade, é o seguinte: não acelera, não se coloca peso demais, entende o que as pessoas querem te falar e principalmente curte o processo, porque essa é a parte mais gostosa da vida. É aí que está o grande sabor, é aquele todo dia, é aquele incentivo a mais, e isso com certeza lá na frente vai te transformar num homem que talvez nem tu sabia que tu poderia ter chegado. Muito bom. Conselho check agora. Muito bom. E para finalizar, que conselho você daria para o líder que está nos assistindo agora e está acomodado, talvez querendo jogar a toalha, sem saber o que fazer, cansado, time de perna pro ar? Que conselho você daria para esse cara? O que eu diria e o que eu digo, até hoje eu falei isso de manhã cedo, é conversa com o teu time. Aquele cara que está na liderança, ele precisa saber o que o time está pensando dele e principalmente se colocar à disposição do time. Porque às vezes a gente está achando que a gente não faz um bom trabalho e o time está vendo uma outra percepção. E muitas vezes a nossa ótica, né, a nossa lente, ela pode estar embaçada. E às vezes a gente precisa de um paninho para tirar justamente esse embaçado para a gente enxergar melhor a pista. E o time vai ser teu maior aliado se você for o maior aliado do teu time. Muito bom, Franco. Eu sei o quanto tua agenda é apertada, teu dia é corrido. Muito obrigado por tirar esse tempo para contribuir com cada um de nós. Sem dúvida foi muito enriquecedor, não só para mim, mas para cada um que está nos assistindo. Então, muito obrigado. E para você que está aí nos acompanhando até agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal, volta nos episódios, dá uma estudada, porque tem toda semana episódios de qualidade, mas principalmente com pessoas de qualidade para acrescentar na minha e na tua vida. Franco, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Foi um momento incrível e que possam vir mais com novos projetos. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço. A gente fica muito feliz de poder distribuir um pouquinho mais, também está sempre aprendendo. E me coloco à disposição. Aí a gente está sempre aí para poder agregar e principalmente contribuir com todo mundo. Maravilha. Um abração e para você, um beijo no teu coração e até o nosso próximo episódio.